Café Corporativo de hoje sobre o direito médico e a publicidade na medicina. Fique atento com a gente. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25 e hoje trazendo aqui um grande amigo meu, o Hidalvo Matos, doutor Hidalvo, que há tanto tempo a gente se conhece e de vez em quando a gente troca aí algumas palavrinhas, né, Hidalvo? Obrigado por ter vindo, viu? O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. O Hidalvo que é um especialista no direito médico, que é o direito relacionado à área médica, é isso? A área de saúde de uma maneira geral? O direito da medicina, ele está ali na relação médico-paciente. Tudo que acontece nessa relação é ligado a essa área de especialidade legal, né, do direito. Quer dizer, o médico ele tem especificamente aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, aquilo que ele deve e aquilo também que o resguarda, correto? São Exatamente. Direitos e deveres, é isso? Isso, a gente tem, por exemplo, um código de conduta, né, onde o Conselho Federal de Medicina ele edita regras, né, que fica dentro de uma codificação chamada Código de Ética Médica. Ali são as regras de conduta do médico em relação a colegas, a sociedade como um todo, como ele se porta fazendo documentos médicos, como ele se porta na publicidade dentro da medicina. Então, são essas questões que as resoluções tratam. Mas nós temos outras leis, né, dentro do nosso sistema legal que impõem deveres e também confere direitos, tanto para os médicos como para outras profissões, né? E para o paciente também, né? Sim, sim. Tá certo. Mas o assunto que eu fiquei realmente interessado em conversar hoje é em relação à publicidade do médico, que a gente percebe que o médico, ele, embora seja um profissional como todos os outros, que também depende de ter clientela, depende de trazer o cliente para dentro do consultório, do hospital, da clínica, ele tem uma certa preocupação em como divulgar isso. Faz sentido? Faz sentido. Isso se intensificou muito no momento de pandemia que nós enfrentamos, onde até o médico acabou ficando um pouco ocioso no que diz respeito ao seu consultório. Ele não tinha muito como fazer, né, naquele período, então eles começaram a utilizar as redes sociais, né, para poder divulgar assuntos médicos e, de certa forma, com essa notoriedade, né, e a gente sabe o quanto é importante as redes sociais para qualquer profissão hoje, eles começaram a utilizar isso com fins de conseguir novos pacientes nos seus consultórios. Vendo essas questões e a mudança que a gente estava tendo na sociedade, o Conselho Federal de Medicina falou assim, olha, é melhor a gente regular isso para a gente não ter excessos, né? A medicina sempre foi muito reticente sobre comercialização dos serviços. Ele sempre teve esse cuidado de manter os serviços médicos afastados de venda de produtos, vendas de próteses, de órteses, medicamentos, né? Então, nesse sentido, o Conselho emitiu uma nova resolução, onde modernizou algumas questões, e sim, tem coisas que são direitos do médico de utilizar, tanto das redes sociais, como também televisão, rádio, outras mídias, mas também tem deveres, né, e impedimentos de coisas que eles não podem fazer. O problema não é divulgar o seu trabalho, né? O problema é quando esse médico ele comete alguns excessos e ele acaba levando o paciente a consumir algo que talvez não seja tão adequado assim, é isso? Sim. Os limites acabaram sendo ultrapassados em algumas vezes, né? A gente ficou sabendo na mídia aí de médicos que extrapolaram, mostrando partes íntimas dos pacientes, mostrando pedaços de tecidos, né, extraídos de um paciente. Então,
com esses casos bizarros ali, foi-se necessário fazer uma regulação, mas obviamente, né, a gente está tratando disso como uma exceção, né, a regra é o médico ele passar informações de saúde para os pacientes, falar como ele atua dentro do consultório dele, o que ele oferece em termos de equipamentos, se ele tem uma sala de procedimentos onde ele pode fazer, né, executar os serviços ali do paciente, falar qual que é o valor que ele pratica na consulta, ele pode anunciar a forma de pagamento, parcelamentos de consultas. Então, hoje a gente tem uma modernização dessa comunicação do médico para a sociedade, que é bastante interessante e o médico tem todo o direito de utilizar, né? Sim, o que ele pode, então, é fazer uma propaganda dos serviços dele, o que talvez algo que não seja muito bom ele fazer seria mostrar aquilo que é mais íntimo de um paciente, né? Sim, o médico sempre quis mostrar os resultados dos seus procedimentos, né? O que era impensado na vigência da resolução antiga que nós tínhamos, né? Era proibido o médico divulgar, por exemplo, a imagem do paciente, né? Expor o paciente. Hoje é possível você expor partes, você falar de resultados, obviamente você tem que explicar que a medicina não é uma mecânica, você não pode prometer o resultado de determinada coisa que você está fazendo, ou procedimento que você está fazendo, então ele precisa explicar isso dentro dessa mídia, por um vídeo, nas redes sociais, fazendo um artigo, fazendo aqueles carrosséis nas redes sociais, né, onde passa várias imagens, com informações, com gráficos, com fotos, e eu acho que o foco que o médico precisa dar é na informação correta para o paciente. Um paciente bem informado, sabendo o que vai acontecer, inclusive para ele vai diminuir os riscos legais de ser processado por algum tipo de não atingimento de um resultado que o paciente, porventura, esteja pensando que vai acontecer necessariamente com ele. Cada paciente é único, a gente não pode, de forma nenhuma, dentro da medicina, prometer um resultado. E é claro que o médico pode mostrar qual é o resultado desejado, né? A gente, quando vê uma publicidade, por exemplo, se eu vejo uma roupa na mídia, eu quero que essa roupa, eu quero ver um manequim que fique bom, não é verdade? Então o médico pode mostrar aquilo que é desejado, o que ele não pode é criar uma expectativa falsa. Exatamente. Dentro dessa questão, desde que o paciente, isso precisa deixar bastante claro, desde que o paciente consinta com o anúncio da imagem dele, a gente não pode, de certa forma, fulanizar o paciente. Esse paciente aqui é o fulano de tal. Não, a gente não pode identificar o paciente, né? E também guardar o seu pudor, né? Muitas vezes os pacientes são produzidas fotos do paciente, imagem do paciente com ele nu, né? Dentro de um centro cirúrgico, né? Então o médico ele precisa prestar atenção, guardar o pudor do paciente, não identificá-lo. A gente vai saber muito mais na frente, no futuro, como o próprio Conselho de Medicina, ao julgar esse tipo de situação, vai aplicar as regras, mas hoje, em tese, eu posso divulgar desde que o paciente consinta e eu não o identifique. Penso que o médico nem sempre ele tem uma intenção ruim, não é isso. Mas às vezes ele divulga uma imagem que para ele é muito normal, que ele vê todos os dias, mas que para mim, para outra pessoa, não seja tão agradável assim. É isso? Como, por exemplo, uma ferida. Estou nem falando de coisa íntima, mas uma ferida, né? Para mim não é agradável olhar, não é? Nós temos outros exemplos, Aguinaldo. A gente pode falar de um procedimento de parto. Por exemplo, né, um obstetra quer mostrar um parto ali, mas a paciente tem sofrimento naquele momento, né? As dores de parto não são famosas, né? Então, o paciente está ali numa situação até vulnerável. Então, produzir uma foto ali sem a permissão e sem que aquilo seja benéfico para o paciente também,
né, trazer algum tipo de dano à imagem dele não é interessante. Obviamente, nesse momento do parto, né, a vida é maravilhosa, Está iniciando ali. Mas a gente precisa ter cuidado nessa questão. As questões de feridas ou braços quebrados, pernas quebradas, cirurgias, a própria resolução ela trata que devem ser evitadas. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho. A gente volta já já para falar um pouco mais sobre o que pode e o que não pode. Enquanto isso, nós vamos conhecer aqui a dica de segurança do Grupo Ethics desta semana. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a proteção ao utilizar caixa eletrônico. Golpistas estão deixando os caixas eletrônicos pré-programados para fraudes. Sendo assim, ao encostar no caixa eletrônico, a primeira coisa a se fazer é acionar por 2 vezes a tecla cancela, antes de inserir o seu cartão magnético. Se essa máquina estiver programada para furtar o seu código PIN, tal técnica desprogramará totalmente a operação preparada para a então fraude. Não permita que pessoas desconhecidas acompanhem a sua utilização no caixa eletrônico e cuidado com esbarrões propositais no local dos caixas. Nossa dica de segurança de hoje é criar o hábito de teclar por 2 vezes o botão cancela antes e depois de concluir toda e qualquer operação. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje aqui com o Dr. Hidalvo Matos, que é um especialista no direito da medicina, um direito para a área da saúde, que não envolve só o médico, né, doutor? Envolve também outras áreas relacionadas à saúde. É isso mesmo? Sim, quando a gente fala de direito da saúde, nós estamos falando já de uma questão mais ampla, né, que seria a gente tratar sobre saúde pública, sobre questões ligadas aos hospitais, às operadoras de planos de saúde, obtenções de medicamentos, tanto do SUS quanto dessas entidades. É uma área apaixonante, né, mas eu decidi trabalhar com uma área mais específica dentro dessa questão maior, que é auxiliar os médicos, auxiliar dentistas nas suas demandas judiciais, nas suas demandas administrativas e outras áreas, outras profissões ligadas à área de saúde, né, que são reguladas, que existem leis que permitem a sua execução e ela tem um conjunto de condutas, né, ela presta serviços com algum risco e a gente precisa proteger, de certa forma, a sociedade de maus profissionais, como também esses profissionais de algum tipo de questão que pode atrapalhar ali a conduta deles. Eu vejo alguns médicos que eles fazem a propaganda dos seus procedimentos, mas eles sempre chegam no final daquele vídeo e eles dão a seguinte orientação: venha fazer uma avaliação para a gente poder avaliar, né, para poder verificar se esse procedimento é adequado para você. Isso é muito bom, correto? Isso deveria ser o princípio, né? A gente não pode substituir, né, uma consulta presencial quando ela é possível. Existe a possibilidade de se ter uma telemedicina para tratar de algumas questões, mas em termos de procedimentos, né, é muito importante que o médico tenha esse contato pessoal, fazer o exame físico, né, com o paciente, ter a possibilidade de trocar essas ideias, saber o seu histórico de saúde, para melhor fazer esse tipo de intervenção no paciente. Quer dizer, ele diz que o procedimento existe, mas não necessariamente ele garante num filme,
numa publicidade que esse procedimento é adequado para todo mundo. Para aquele paciente e pode ser, inclusive, interessante não fazer naquele paciente, né? Então, existem as contraindicações e um exame acurado ali, uma boa anamnese, é importante para prevenir qualquer tipo de risco. A ponto de um médico eventualmente falar assim, olha, para o paciente, existe um procedimento, mas no seu caso talvez eu não fizesse, porque, enfim, o custo que você vai ter para esse procedimento é maior do que o benefício. Quando eu falo custo, não só financeiro, custo no sentido de recuperação. E hoje em dia, né, com a modernização da medicina, todo dia a gente tem uma descoberta nova, uma técnica nova. Realmente é importante que o médico tenha esse conhecimento, né, se atualize, mas também aplique esse conhecimento em favor do paciente. A gente não pode fazer nenhum, salvo se for uma questão de urgência e emergências médicas. Eu não posso, numa cirurgia eletiva ou num procedimento que é a pedido do paciente, causar mal, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de entrevistar bem o paciente, colher as informações, fazer os exames necessários e, dentro do conhecimento médico, aplicar aquela regra ou aquele procedimento, aquele tipo de procedimento que vai melhor trazer um benefício para o paciente. Na publicidade, o antes e depois pode fazer? Sim, nós podemos fazer o antes e depois, nós podemos trazer alguma imagem do paciente com a autorização dele, nós podemos, dentro desse conjunto de informações, trazer informações, inclusive, sobre não indicações daquele tipo de procedimento, alguns casos que aconteceram, que podem acontecer, como não é uma ciência exata, né, não é uma questão de resultado, pode acontecer alguma coisa que não esteja desejado. Então, com isso, eu tenho que informar o paciente que existe uma possibilidade disso também. Mas o antes e o depois é um portfólio do médico, né? É importante ele passar para a sociedade, olha, isso é possível, e venha me consultar, que eu posso verificar dentro dessa questão o que é melhor para você. É porque hoje existem até os robôs que identificam o perfil de cada paciente na rede social. Eu, por exemplo, recebo muita publicidade de implante capilar hoje, né? Que é uma coisa que eu não tenho interesse em fazer, mas enfim, recebo isso todos os dias. E vem aquelas figurinhas assim mostrando antes e depois, de um para o outro. E isso, às vezes, acaba identificando um paciente que não autorizou. Daí não pode. Sim. Se o paciente ele identificou o uso indevido da sua imagem dentro de um contexto de publicidade, o dano moral ele é considerado simplesmente por ter colocado essa imagem na rede social. E o paciente pode pedir uma indenização para o médico. Então, ter autorização, que é fazer um termo de consentimento livre e esclarecido, mostrando para o paciente que eu vou utilizar aquela imagem para fins publicitários, para veicular nas redes sociais, é essencial para que o médico possa montar, inclusive, o seu banco de imagens. Quando eu uso um banco de imagens próprio para poder informar, né, fazer esse antes e depois, eu tenho que falar também, olha, esse aqui é o meu banco de imagens. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós temos o banco de imagens que nós podemos comprar, né, de outras plataformas, e também nós temos as inteligências artificiais que montam imagens hoje em dia, né? Então eu tenho que informar que aquilo é meramente exemplificativo, foi gerado por inteligência artificial. Que é uma imagem real que é uma imagem real. É uma imagem de banco. Até as próprias redes sociais, eles colocam, né, quando você vai postar, uma informação de que aquilo foi gerado por inteligência artificial. Sim. Então isso já ajuda bastante na hora da postagem. Muito bom. Doutor Hidalgo, mais um intervalinho, a gente volta já já com mais informações aqui para o nosso telespectador do Café Corporativo. Ótica Rangel. Tudo em até 10 vezes no cartão sem juros. Excelentes descontos à vista e crediário próprio. Única ótica Varilux Premier em Jundiaí.
com exclusivo sistema VisOffice. Rua Rangel Pestana, 1011, Centro, Jundiaí. Ótica Rangel. A qualidade dos seus óculos em boas mãos. O Café Corporativo hoje com o Dr. Hidalvo Matos, ele que fala a respeito do direito para a área de saúde, mais especificamente o direito para médicos. Doutor, então me conta uma coisa, o médico quer fazer uma publicidade, ele já está nessa área, nessa era da publicidade, das redes sociais. O que ele tem que tomar cuidado? Quais são as obrigações que essa produção precisa realmente levar em consideração e não pode faltar? A correta informação para o paciente de quem você é, que você detém essa autoridade para você fazer esse tipo de coisa. Ou seja, o nome completo, a informação do número do Conselho Regional de Medicina onde você está trabalhando, se você é especialista, qual que é a área do conhecimento da medicina que você trabalha e o seu número de registro de qualificação da especialidade, ou seja, é o registro da sua residência médica ou da sua prova de título que você coloca ali. E a palavra médico, algumas redes sociais até já colocam isso de forma automática, da sua profissão, né, no seu perfil. Mas isso é o básico do básico. Se você estiver fazendo a propaganda de uma pessoa jurídica, você inclusive tem que colocar o nome do diretor técnico, né, do responsável técnico e o CRM dele nessa rede social ou nas suas publicações, sites e tudo mais. Ou seja, clínica X, responsável técnico, doutor fulano de tal, CRM tal e assim por diante. Exatamente. Ou seja, aquele é o sujeito que vai realmente se responsabilizar por tudo aquilo que está sendo falado lá e pelo procedimento correto que cumpre aquilo que está sendo ofertado. Exatamente que o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina entende. O diretor técnico, ele é o responsável junto ao Conselho de Medicina sobre qualquer questão ética que aconteceu ali naquela relação. E o mais legal de tudo isso, doutor, é que isso tudo acontece, e às vezes o médico se incomoda um pouco com isso, mas é até para a proteção dele, né? Para evitar que outras pessoas mais aventureiras, que não têm uma qualificação adequada, possam fazer isso também, fazer publicidades ilegais e que venham prejudicar uma área tão importante aí para a nossa sociedade, não é verdade? A gente tem visto tantas notícias de procedimentos mal sucedidos realizados por pessoas que se dizem especialistas numa determinada área do conhecimento, que é melhor você procurar um médico que vai te dar segurança, vai te trazer segurança e também a publicidade ajuda você a escolher esse profissional. Muito bom. Doutor Hidalvo, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, novamente, ter voltado aqui a essa casa e espero que volte muito mais outras vezes, porque afinal a gente sabe que o doutor aí é uma fonte de conhecimento fundamental aqui para o nosso telespectador também. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Obrigado e vai ser um prazer ser chamado novamente. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você que está em casa também aproveite para nos acessar pelo YouTube, onde nós temos um acervo com mais de 350 entrevistas aqui nesse programa que tem o objetivo de ser uma universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Ótica Rangel, a qualidade dos seus óculos em boas mãos. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.